Com certeza você já deve ter visto algum vídeo no YouTube ensinando você como analisar uma ação na prática. Embora esses vídeos sejam muito completos, eles não vão te revelar o que eu vou te passar aqui hoje. Então vê esse vídeo até o final se você quer ter uma melhoria aí na sua análise de ações. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Bora bater 1000 inscritos aí até o final desse ano. Deixar o like, mandar para 5 amigos para ajudar a gente a bater a nossa meta e também ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Agora que você já fez tudo que eu pedi aí em menos de 10 segundos, bora lá pro nosso vídeo. Como eu falei antes, existem aí vários tipos de análise e vários vídeos no YouTube que explicam cada uma. Inclusive eu já fiz um vídeo aí explicando todos os tipos de análise que você pode estar fazendo na hora de escolher a melhor ação para sua carteira. Mas o vídeo de hoje vai te mostrar certinho como você pode escolher determinada ação baseado em tal indicador, por que escolher aquele indicador, como ele impacta diretamente no funcionamento da empresa e tudo mais. A nossa análise vai consistir em 5 pilares que eu vou falar aqui durante o vídeo para você. O primeiro desses pilares aí é a rentabilidade. Quando falamos de rentabilidade, a gente está falando nada mais, nada menos do que os lucros daquela empresa relacionado com alguns outros indicadores. O primeiro indicador que a gente vai utilizar para estar calculando os lucros da empresa ou o que ela consegue trazer de retorno, de rentabilidade, é o ROI. O Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio, é quanto o próprio patrimônio da empresa gera de retorno, como diz o próprio nome. Só que para calcular isso, a gente precisa entender o conceito de patrimônio líquido. No conceito da contabilidade, patrimônio líquido nada mais é do que o ativo, que é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso, menos o passivo, que é tudo que te traz despesa. Agora que você já sabe o que é patrimônio líquido, a gente pode calcular o ROI, ou Return on Equity. Para calcular o ROI, a gente vai utilizar a seguinte forma. A gente vai pegar o lucro líquido da empresa, que é o lucro real dela, tirando todos os impostos, todos os juros, tudo que ela tem para pagar, e é justamente aquilo que ela realmente lucrou no mês. E a gente vai pegar esse lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido, chegando assim no ROI. É importante lembrar que quanto maior for o ROI, já que a gente está falando aí do indicador de eficiência, é melhor, já que quanto mais retorno, melhor para qualquer empresa, não é mesmo? O segundo indicador também começa com R, e é o ROIC, ou Return on Capital, ou retorno sobre o capital. Esse indicador nos mostra o quão boa a empresa é em gerir o seu caixa e investir o próprio dinheiro que ela tem. Então, se o ROIC for bom, quer dizer que a empresa investe bem aquele dinheiro que ela tem sob sua custódia. Para calcular o ROIC, a gente vai pegar aí o lucro bruto da empresa, o lucro operacional, o que ela realmente lucrou sem descontar impostos, juros e tudo mais. Com esse lucro operacional em mãos, a gente vai pegar o lucro operacional e dividir pelo capital total investido, chegando assim no valor do ROI. Assim como o outro indicador, que é o ROI, quanto maior o ROI, que melhor, já que a gente está tratando de um indicador de eficiência, um indicador de rentabilidade da empresa. Nosso terceiro indicador aí na coluna da rentabilidade é o histórico de lucro líquido. O histórico de lucro líquido nada mais é aí do que os lucros históricos da empresa, como o próprio nome está dizendo. Para te explicar um pouco melhor aí como funciona o histórico de lucro líquido, eu quero te contar uma história antes. Algum tempo atrás existia uma cafeteria nos Estados Unidos que chamava Cafeteria Lindt. Nessa cafeteria se reuniam alguns comediantes. Alguns eram desempregados e os outros eram totalmente empregados e não perdiam esse emprego por nada. Só que ao passar dos anos, eles foram notando que isso não mudava. E todos aqueles que estavam desempregados continuavam e os que estavam empregados também continuavam empregados. E é justamente daí que surgiu o termo efeito Lindt, que é se comprovar com o tempo. Quando alguma coisa é boa, ela se comprova durante o tempo e não deve ter sombra de dúvidas de que ela já deu certo e vai continuar dando certo. Então, empresas aí que costumam dar lucros recorrentes, lucros fixos todos os anos ali, pode ser que essa empresa venha a dar lucros cada vez maiores ou manter as mesmas bases de lucro para os próximos anos. Mas é importante se atentar a isso, já que a empresa pode estar apresentando aí históricos de lucro líquido recorrentes, só que ela só está seguindo o setor, já que determinado setor está seguindo uma alta e ela está nesse setor e vai continuar tendo lucro aí durante os anos. Só que se essa empresa for uma empresa mal gerida, ela pode estar crescendo agora, já que todo o setor também está crescendo.
Só que se der algum problema lá na frente e a empresa não souber como lidar aí com o seu capital, sua empresa mal gerida, aí você vai ter problemas e a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Já que a gente está falando de setores, é importante também lembrar que a gente não pode usar esses indicadores de rentabilidade ou indicadores de eficiência para estar comparando empresas de diferentes setores, já que determinados setores podem apresentar uma média de crescimento maior referente a algum período, que vai ter uma alta ali no commodity. Então, nunca compare indicadores de rentabilidade de empresas e setores diferentes. Nosso segundo pilar que a gente vai seguir para estar analisando e ativos para compor a nossa carteira é o potencial de crescimento da empresa. Quando a gente vai olhar para alguma empresa, é importante sempre a gente manter o foco no longo prazo, já que essa empresa aí vai representar o nosso capital, o nosso dinheiro por algum tempo. Para isso, a gente precisa olhar algumas coisas aí na hora de olhar o potencial que aquela empresa tem para crescer no futuro. A primeira coisa que a gente costuma olhar aí na hora de analisar o potencial de crescimento da empresa é a velocidade de crescimento do setor que ela está inserida. Para a gente olhar isso, a gente tem que olhar a quantidade de dinheiro que as empresas do setor e os clientes movimentam ali no mercado. Nosso segundo e mais importante indicador para estar analisando nesse pilar é o market share, ou posição de mercado. É aí que a gente vai olhar a participação de mercado que aquela empresa está inserida dado o seu setor. Já que a gente vai olhar a posição de mercado da empresa aí, a gente deve se atentar a várias coisas. E não é porque uma empresa é grande no setor, representa grande parte daquele setor, que ela é uma empresa boa para se investir. Às vezes ela pode estar perdendo espaço aí por não estar evoluindo e acompanhando as outras que vêm atrás, que vem ganhando muito potencial de crescimento aí, vem ganhando espaço de mercado. Mas é importante lembrar que isso não quer dizer que empresas que ocupam uma grande participação de mercado sejam ruins. Elas são tão grandes que algumas não conseguem crescer mais, porque não tem mais mercado para buscar. Então elas apresentam ali crescimentos um pouco menores, mas isso vai ser benéfico para o investidor aí que está buscando uma renda passiva movida a dividendos. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vai ter um vídeo aí em cima, vai lá que eu expliquei um pouco melhor sobre isso. Agora que a gente já falou de velocidade de crescimento do setor e market share, a gente vai olhar a velocidade de crescimento da empresa. Para a gente olhar a velocidade de crescimento de uma empresa aí é muito simples. Você vai jogar no Google aí e vai ver a velocidade de crescimento dela nos últimos 5 anos. Mas é importante lembrar que a gente não pode aferir muito tempo aí nessa análise, já que grandes margens de tempo podem trazer alguma distorção. Às vezes a empresa pode ter passado por algum perrengue lá atrás, ou ela pode ter dado um boom ali que nem a própria empresa consegue explicar, e isso vai alterar na sua análise. Então é sempre bom você estar olhando margens de tempo que não sejam tão grandes, mas também não tão curtas, para influenciar a sua análise de maneira racional. O quarto indicador que a gente utiliza aí para estar olhando empresas aí do nosso segundo pilar é o CAGR. Lembra que eu falei para a gente estar analisando empresas que têm uma margem de crescimento aí nos últimos 5 anos? É justamente aí que a gente usa o Compound Average Growth Rate, que é utilizado aí para analisar, para te dar uma entrega, para te entregar em números ali o resultado que essa empresa está tendo aí nos últimos tempos. É importante lembrar que você vai escolher a medida de tempo que você vai usar. Então, se você for usar 10, 20, 30 anos, você vai responsabilizar aí pelas suas escolhas. Lembra que eu tô falando aqui para você usar uma margem de tempo que não seja tão grande, mas também não tão curta, de forma a afetar o seu resultado. Então vai lá, olha aí pelo menos 5, 6 anos dessa empresa. Para calcular o CAGR, a gente vai utilizar uma seguinte fórmula que é um pouco complexa. Então pegar o valor final aí que você vai estar analisando aí no período de tempo que você vai escolher, dividido pelo valor inicial, que também vai estar totalmente atrelado ao período de tempo que você vai escolher. Isso tudo elevado por 1, dividido pelo número de anos que você escolheu, menos 1. Assim você chega no CAGR. Claro que você não quer ficar gastando tempo fazendo contas aí com fórmulas tão complexas. Então, vai lá no Status Invest e lá você vai encontrar o CAGR pronto para você ali, tranquilamente. Inclusive, você consegue achar alguns gráficos que estão mostrando o crescimento do CAGR aí ao longo do tempo dessa empresa. Então, um site bem completo. Eu não estou sendo pago para falar dele, eu estou falando realmente porque é um site que eu gosto, eu uso para estar analisando as minhas ações. Então, corre lá que o site é do... Você tá gostando do vídeo até aqui? Cara, então se você tá gostando do vídeo, que tal aprimorar um pouco mais aí dos seus conhecimentos sobre investimentos? Se você não tá sabendo nada sobre o mundo dos investimentos, ou se você já sabe e quer aprimorar os seus conhecimentos, que tal você vir pro meu Instagram dia 17/5 às 7h07 ou às 19h19, que a gente vai estar fazendo uma semana de lives
falando um pouco mais sobre como investir o seu dinheiro aí, como utilizar a metodologia da Arca aí, defendida pelo Primo Rico, no canal aí, o Thiago Nigro, né, vamos falar assim. E cara, eu vou te ensinar a analisar as ações, eu vou te ensinar a analisar um fundo imobiliário, vou te ajudar a escolher a melhor opção para sua reserva de emergência. Tudo isso de graça, então não perde a oportunidade e corre lá no meu Instagram. O terceiro pilar que a gente vai estar utilizando aí para fazer uma análise completa das nossas ações é a gestão da empresa. Para mim esse é o pilar mais importante, afinal de contas quem vai estar gerindo a empresa é o principal ativo daquele negócio. Você já deve ter ouvido alguma coisa falando sobre como as pessoas são importantes para um negócio. Isso não é mentira, porque um bom gestor e uma empresa que está passando por dificuldades ali pode significar uma reviravolta, um turnaround, como eu falei no vídeo anterior. Tá, mas como é que a gente pode analisar um bom gestor? Cara, é muito simples, a própria empresa já te entrega tudo isso aí no próprio site dela. Você consegue entrar ali no controle acionário e vai descobrir quem está tomando conta, quem está ali na frente dessa empresa. Aí assim que você descobrir o nome da pessoa, vai lá e joga o nome dela ali no Google, você vai saber todos os processos, se ela tem algum processo no nome dela, você vai conseguir ver o que ela já fez, onde ela formou, onde ela estudou, com quem ela anda, com quem ela apoia. A internet está aí para isso. Vamos supor aí que você achou um bom gestor ou gestora que tem uma boa reputação aí na praça. Só falta um fator para você analisar ele de forma que não afete os seus investimentos. Se eu te vendesse um produto que eu não confio, que eu não gosto, mas mesmo assim eu tô te vendendo, eu tô te entregando ali falando que esse produto vai mudar a sua vida, você compraria? Claro que não, mas se você compraria, você é totalmente burro, porque se a pessoa não faz aquilo que ela tá vendendo, pra que você vai fazer? Pra que você acreditar em uma pessoa que não faz o que ela tá te falando? Então a gente tem que colocar o skin in the game, ou a pele em risco, quando a gente for escolher um bom gestor ou gestora aí para as nossas ações da nossa carteira. E é simples fazer isso. Você vai olhar aí o nome do cara e ver se ele tem participação acionária dentro dessa empresa. Se ele tiver as ações da empresa que ele está comandando, cara, ele é um bom gestor, ele confia no taco dele. Mas se ele não tiver, é uma péssima notícia, sai correndo disso aí logo. A gestão da empresa é mais do que um gestor. A gente também tem que olhar ali o produto da empresa. Quando a gente fosse olhar para o produto da empresa, já que é aquilo que movimenta a empresa, é aquilo que ela vende, é aquilo que traz lucro para ela. Então, na hora de analisar um produto, você tem que olhar o impacto desse produto na sociedade. Você tem que saber qual que é o benefício que aquele produto agrega para você, que agrega para o seu amigo, para o seu vizinho, e ver se aquilo está presente na vida deles. Na hora que eu vou analisar determinado ativo, eu costumo olhar aí se o produto que aquela empresa vende tem algum impacto na minha vida. E todas as empresas que eu tenho em carteira impactam diretamente na minha vida. Vou te dar o exemplo aí da Apple. Eu tenho uma Apple em carteira e é um produto que eu não utilizo diretamente, mas o cara que está editando esse vídeo aí, que é o Pedro Henrique, ele tem um MacBook e então está impactando diretamente na minha vida. A terceira coisa que você tem que olhar aí na gestão de uma empresa é a cultura daquela empresa. A cultura da empresa nada mais é do que como ela se comporta, como os funcionários devem se comportar, qual é o padrão daquela empresa, como ela enxerga o mundo e várias outras coisas. Nos últimos 30, 40 anos, vem se tornando cada vez mais comum achar empresas que estão aderindo a um sistema sustentável, que não agride tanto assim o meio ambiente, já que a gente vem ganhando um pouco mais de ênfase ao olhar esse tipo de assunto aí no nosso mundo. Então empresas que não estão dentro desse sistema renovável de energia, seja sustentável, que não agridem o meio ambiente, tendem a sofrer sérias consequências lá na frente. Como o nosso foco é no longo prazo, é importante estar olhando para essas empresas aí com outros olhos. Então, se a empresa for uma empresa que está envolvida com causas ambientais, que faz a sua parte ali, é uma boa empresa para estar se investindo. Inclusive, todas as ações da minha carteira têm uma participação. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que iam ser 5 pilares e te ensinando a como analisar um ativo na prática? Eu menti, vão ser 6 pilares e eu vou te dar uma dica de ouro em algum desses 3. Então vê esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nosso quarto pilar é o histórico da empresa. Como aquela empresa já se comportou com seu dinheiro, o que ela já fez no mercado, se ela tem dívida, se ela não tem. E isso é muito fácil de analisar e vai de uma vez lá no Status Invest. A primeira coisa que a gente vai olhar no histórico da empresa é se ela é uma empresa aí que é saudável financeiramente, se ela lucra mais do que gasta, se ela tem uma boa saúde financeira, se ela tem dívidas e etc. O primeiro indicador que a gente vai utilizar para analisar isso aí, a saúde financeira da empresa, é o DB sobre PL, ou a dívida bruta da empresa, toda a dívida dela, descontando aí impostos, descontando tudo que tem direito sobre o patrimônio líquido, que é o que eu realmente são os ativos dela ali, são os que trazem retorno
retorno para ela. A empresa considerada saudável vai ter um DB sobre PL em menos de 0,5. Se uma empresa tiver um pouco acima disso, é importante aí que você se atente a isso. Mas claro, como a gente não deve analisar nenhum indicador aí separado, essa empresa pode ter adquirido sim uma dívida aí, só que no curto prazo já tem planos para estar pagando ela e ela pode ter gerado um retorno tremendo para ela. Então a gente tem que analisar fator por fator e tudo isso, mais uma vez, está no Status Invest. Nosso segundo indicador aí no histórico da empresa é a dívida líquida sobre todo o lucro da empresa, que é aí realmente o lucro que ela tem diariamente ali, que é o lucro total dela, sem descontar impostos, sem descontar juros e essas coisas. Esse indicador nos mostra quanto tempo a empresa levaria para pagar as suas dívidas, dado as margens de lucros atuais. Nosso quinto pilar é o valuation, que nada mais é aí que o valor da empresa e é um dos pilares mais importantes na análise contábil, que é a análise de números. Como o próprio nome já diz, valuation se refere ali ao valor da empresa, só que a gente está falando de valor em questão de números, o valor contábil daquela ação. O primeiro indicador que a gente utiliza para estar olhando o valor de uma empresa, e o valuation é o P sobre L, ou preço sobre lucro, ou P sobre LPA, que é o preço sobre lucro por ação, tanto faz. A gente costuma falar aí no mercado financeiro que é o PL. Esse indicador nos mostra aí mais ou menos quanto o mercado está disposto a pagar aí por essa ação. Então, um indicador aí saudável, um PL saudável, estaria entre menos 3 e 20. Lembrando que esse indicador não deve ser analisado sozinho. Às vezes a empresa pode ter um PL desvalorizado, mas pode ter alguma coisa que vá mudar o futuro dessa empresa, ou também o contrário. Pode ser que a empresa aí tenha um PL muito valorizado, um PL muito grande de 500, 600, que é o caso de algumas empresas na bolsa, mas quer dizer que o mercado está disposto a pagar o preço por essa empresa porque ele acredita nela a longo prazo. Então, já que a gente não vai olhar o PL sozinho, bora lá para o nosso segundo indicador, que é o P sobre VP, ou preço sobre o valor do patrimônio. Como o próprio nome já disse, esse indicador aí nos mostra quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio daquela empresa, pelo que ela tem ali em seu nome. O terceiro indicador aí é o LPA, ou lucro por ação. Como o próprio nome já diz, é quanto cada ação ali, cada pedacinho da empresa te traz de lucro. Para calcular o LPA, a gente vai pegar o lucro líquido, que é o lucro descontando todos os impostos, tudo, como eu já falei anteriormente, dividido pelo número de ações daquela determinada empresa. Vocês estão preparados? Porque agora eu vou falar o indicador mais importante da análise contábil. Esse indicador aí não é falado muitas vezes aí por muitas pessoas no YouTube ou pelos grandes analistas, mas esse é o segredo que vai fazer a sua mudança de chave acontecer na hora de analisar uma ação. PEG Ratio é o indicador mais importante da análise contábil, como eu falei anteriormente. Lembra que eu falei anteriormente que o PL pode estar valorizado até demais, mas quer dizer que o mercado está disposto a pagar o preço por aquele ativo porque acredita no longo prazo? O PEG Ratio vai nos mostrar se esse PL vale realmente a pena o risco. Então, se ele tiver um pouco mais elevado ou um pouco desvalorizado, o PEG Ratio vai nos mostrar se esse risco que você vai estar tomando vale a pena realmente. Então o PEG Ratio aí vai servir para verificar o quanto o PL está racional ali, quanto o PL realmente vale de acordo com as projeções de mercado. A forma para calcular o PEG Ratio é um pouco complicada, então eu não vou fazer você perder tempo. Mas quanto mais próximo de 1 for o PEG Ratio, melhor. Lembra que eu te falei durante o vídeo que eu ia te revelar um grande segredo que vários analistas utilizam aí e que vai mudar a maneira como você enxerga os seus investimentos? Então, o nosso sexto pilar aí, que é compartilhado por grandes investidores como Warren Buffett, igual ele fala aqui no livro O Jeito Warren Buffett de Investir, que aí é olhar o valor intrínseco da empresa. Isso consiste em olhar um valor oculto daquela empresa. E não quer dizer que você precisa ter um sexto sentido para estar conseguindo olhar para coisas que ninguém vê. Simplesmente você vai estar reiterado aí do mercado e você tem que entender daquele setor, entender de indicadores macroeconômicos que podem vir a fazer a diferença no valor daquela empresa. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Tchau!